Abra sua Bíblia comigo, então, Mateus 21, versículo 13. Quero falar sobre oração como um ritmo perseverante. Queria pedir sua ajuda, que você não ficasse no Instagram, que você não ficasse no WhatsApp agora, que você ficasse comigo aqui e com as Escrituras. O que eu vou falar não é absolutamente nada novo. Eu acho que, principalmente a geração Z, que são os nascidos em 97, 2012, são extremamente viciados em novidade e, ao mesmo tempo, uma geração muito carente de viver o seu. A geração Z ela é tão estranha, às vezes, que ela curte música dos anos 80 e filmes dos anos 80, porque os filmes da geração Z e a música da geração Z não é boa. Então, eles vão lá nos anos 80 e 90, que é legal pra caramba, e resgatam todos aqueles sintetizadores nas músicas e tudo. Karate Kid, enfim. Então a gente não precisa de uma novidade, a gente precisa ir lá no velho. No bom e velho costume bíblico, das coisas velhas da Bíblia, nos fundamentos da Bíblia, e parar de ficar tentando correr atrás de coisa nova toda hora. Como se esse frenesi de novidade, de uma nova mensagem, fosse mudar a nossa vida. E não vai. O que vai mudar a nossa vida é fazer o básico. Um homem de Deus disse, o básico bem feito vai nos salvar no fim dos tempos. E a gente está querendo ir para os grandes conhecimentos e a gente está ficando com a nossa cabeça gigantesca e o nosso coração ressecado. Então nós precisamos olhar para as coisas que são mais básicas, porque elas é que vão nos salvar e nos manter de pé nos dias que estão vindo. Então, Mateus 21, 13 é a passagem conhecida que você sabe. Jesus entra no templo e ele olha a dinâmica do templo e ele vê ali os cambistas, ele vê os vendedores de animais, ele entra no templo consumido pelo zelo da casa do Senhor. Os discípulos em João 2, quando observam Jesus revirando as mesas, eles lembram do Salmo 69, que é o Salmo de Davi, que diz, o zelo da tua casa me consome, o zelo da sua casa me corrói. E sabe o que significa a palavra zelo? A palavra zelo significa ciúmes. Diga comigo, ciúmes. Então, Deus é um Deus ciumento. Êxodo 34, 14 diz que Deus é ciumento. E o que significa que Deus é ciumento? Que ele não quer dividir o povo dele, ele não quer dividir a casa dele com nada e com ninguém. Ele quer você para ele totalmente. Deus não quer amantes rivais. Então, quando ele entra no templo, quando ele entra na casa de Deus, ele percebe que o templo, que deveria ser um lugar onde ele deveria ser o centro, tinha outras atividades acontecendo que não eram. Tem alguém comigo aqui? Ele não era o centro. Vocês gostam, né? Então ele começa a virar as mesas. Ele começa a expulsar os cambistas. Porque o que estava acontecendo aqui? Se você estudar um pouquinho de cultura judaica, da seguinte forma funcionava. Todos sabem que para uma família de judeus adorar, ou um judeu adorar, ele tinha que sacrificar animais nessa época. Então, uma família de judeus com 12 filhos, 13 filhos, viajava até Jerusalém e ele tinha que adorar a Deus ali nas festas judaicas, Páscoa, Tabernáculos, Pentecostes. Então, eles criaram um sistema para facilitar a vida da família, ou seja, eles vendiam os animais dentro do templo, para que as famílias pudessem oferecer sacrifício de adoração e oração. A questão é que tinha os cambistas. Dentro do templo, só aceitava a moeda do templo, shekel. Era a moeda do templo. Então, eu chegava com a moeda romana e eu tinha que fazer o câmbio. Eu tinha que trocar uma moeda para a moeda do templo para comprar o animal e adorar. E os cambistas estavam colocando o câmbio do templo igual é o dólar hoje. De maneira que as pessoas não conseguiam adorar a Deus. Então, basicamente, o que estava acontecendo no templo é que os homens e o sistema da época estavam levantando barreiras que impediam o povo de Deus de encontrar Deus.
Então é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo nessa hora da história. Ele está vindo com zelo e derrubando toda a teologia, todo o sistema, toda a estrutura eclesiológica, todo o pensamento que se levanta para impedir as pessoas de ter um encontro com Deus. Tem alguém aí comigo? Aleluia. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Está removendo tudo aquilo que impede as pessoas de se aproximarem do Senhor. E isso começa da maneira como a gente enxerga a igreja. Então Jesus ele usa a expressão aqui, minha casa será chamada a oração. A gente tem que prestar atenção nessas duas coisas aqui. Primeiro, a palavra casa que Jesus usa é uma palavrinha grega chamada oikos. A palavra oikos significa família. Então Jesus está chamando a casa dele de família. Essa é a primeira coisa que vai acontecer antes do retorno de Jesus, para que a igreja entre na sua identidade. A igreja, antes do retorno de Jesus, vai ser mais parecida com família do que com empresa. Hoje a igreja é muito parecida com negócios, mas Deus está mudando isso. E Ele vai destruir tudo o que precisa. Você não tem noção do que Ele vai destruir. Ele vai destruir aquilo que a gente mais confia, naquilo que a gente mais acredita ser igreja, porque é exatamente o que a gente está acreditando que é igreja, que não é igreja. Então ele vai remover estruturas inteiras de pensamentos teológicos, de práticas, de funcionamento, para que a igreja volte a ser uma família. Família. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo é, vai ser uma família. Porque família tem a ver com mesa, família tem a ver com comunidade, família tem a ver com conversa, família tem a ver com olho no olho. E a segunda palavra é oração. Ele está dizendo, eu vou ter uma família que vai ser uma família que vai organizar a vida ao redor de uma mesa, onde nós vamos encontrar Deus juntos e vamos encontrar uns aos outros juntos. O grande problema é que, porque a gente não está encontrando Deus juntos, nós não estamos conseguindo nos encontrar. Rinaldo disse uma coisa muito interessante. Nós precisamos transicionar da hostilidade para a hospitalidade. E o que faz a gente transicionar da hostilidade para a hospitalidade? É quando eu encontro um Deus que Ele que me aceitou. Ele foi hospitaleiro comigo. Transiciono o meu coração para que eu me torne de uma pessoa hostil para uma pessoa hospitaleira. E hospitaleira aqui não é só receber pessoas na sua casa, é aprender a receber pessoas no seu coração que vão te trair. Amém? Que possui o potencial altíssimo de te apunhalar. Mas você está tão conectado com o coração de Deus, que você levanta, perdoa e abre de novo o seu coração. Porque foi isso que ele falou. Eu quero uma família. E a família é um lugar onde a gente encontra Deus e a gente encontra uns com os outros que também encontraram Deus. Então o Senhor está nos chamando para isso, para esse lugar. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Eu quero uma cultura. Eu não quero reuniões de oração ocasionais. Eu não quero uma reunião de oração que a gente faz como um tipo de programa, como um tipo de departamento. Não, eu quero uma identidade. A sua identidade, a minha identidade, a nossa identidade é oração. Jesus deu um nome para a casa dele. Quando ele nomeia, ele está dizendo, você é isso. Essa é a sua identidade primária. Amém? Então ele tinha esse pensamento sobre a oração. Então é o chamado primário da igreja. Irmãos, nem todos vão ser médicos, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser pregadores, nem todos vão cruzar o oceano para fazer missões ou plantar igrejas. Mas todos nós, todo crente que está aqui dentro dessa sala, é chamado para construir uma vida individual e coletiva de oração. Todos nós aqui, você é chamado primariamente para isso. Todas essas outras coisas têm a ver com coisas que você vai fazer para Deus. Tem a ver com o seu chamado secundário. Se você vai ser pastor, se você vai ser médico, dentista, seja lá o que for.
O que o Senhor está procurando na história da redenção são amigos que primariamente estão preocupados com aquilo que ele está pensando, com aquilo que ele está sentindo. Deus não fez nada na história das Escrituras sem antes encontrar amigos seus. Ele não está atrás de trabalhadores, Deus não está atrás de gente produtiva. Deus está querendo acabar com a produtividade da igreja. É muita produtividade. Deus não quer produtividade. Deus quer de nós frutos. Só que frutos leva tempo. Você não é frutífero da noite para o dia. É um relacionamento. É estar vinculado na videira. É estar permanecido na videira. É passar pelos processos de poda. Ele vai nos podar na medida que a gente se conecta com Ele em relacionamento profundo. E nós queremos fugir disso todo o tempo. E nós queremos multiplicar a nossa célula. Nós queremos mostrar os números da igreja. Nós queremos mostrar quão... Uma das coisas que mais maqueia a superficialidade é o culto incrível. Aqui é incrível. Aqui o Eric nos lidera. Uau! O som é bom. O teclado dá uma sensação de que é Deus. É só o teclado mesmo. Sabe por quê? Eu quero saber o que você está fazendo quando a música para de tocar. Para onde você está construindo quando não tem luz e fumaça? A propósito, abrindo um parêntese, eu odeio fumaça. Eu acho muito errado fazer isso com minha garganta e com a minha rinite. Eu ainda não entendi qual que é o propósito bíblico. Eu acho muito exagero. O que a gente está fazendo entre domingos é mais importante do que a gente está fazendo no espetáculo. E o espetáculo maqueia a nossa vida de família. Vocês estão entendendo? Quantos estão comigo aqui? Vocês estão tensos. Eu creio, meus irmãos, que Deus está nos despertando para colocar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. É antigo isso que eu estou falando, não é novo. Eu preciso voltar aqui nesse ponto. De forma assustadora, nós conseguimos colocar a oração como algo opcional. Vocês estão aqui? Nós conseguimos colocar a oração como opcional e o ministério e o trabalho como algo prioritário. Nós conseguimos ficar durante o ano inteiro colocando oração como uma opção. Depois eu oro. E eu continuo aconselhando, liderando célula, pregando, fazendo acampamento. E se você colocar lado a lado assim na planilha, você vai ver que você conseguiu passar o ano inteiro, ou a maior parte dele, fazendo o ministério sem encontrar Deus. Agora, se a gente consegue fazer isso liderando, imagina as pessoas que a gente lidera. Aí eu fico preocupado. Porque nós podemos ser a geração que mais canta sobre a presença, mas que menos lê sobre a presença. Nós somos a geração mais analfabeta de Bíblia, que mais canta sobre Cristo, beleza de Deus. Porque a gente está maravilhado com aquilo que é incrível. E a gente deveria estar maravilhado com aquilo que acontece entre domingos. A gente está viciado nos grandes eventos. E Jesus está esperando a gente 5 da manhã
com a Bíblia aberta, com um pouquinho de remela no olho, sem arrepio, com uma boa xícara de café na mão e falando: eu sou seu amigo, Jesus, eu vim te encontrar. Eu sou seu amigo, Senhor, eu quero saber o que você está pensando. Eu sou seu amigo, Jesus. O que a gente pode fazer juntos hoje? Eu sou seu amigo, Senhor, o que você pensa sobre a minha célula? Jesus, eu não quero fazer sem você, eu quero fazer com você. A gente precisa entender que uma vida de oração começa com o entendimento que a gente não pode fazer nada sem Ele. George Patton disse: aqueles que oram fazem mais pelo mundo do que aqueles que lutam. E se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas do que orações. Como ter uma vida de oração sustentável? Eu não estou chamando você para ter uma vida de oração de uma semana. Eu estou chamando você para ter uma vida de oração como que um ritmo constante da vida. E esse ritmo constante da vida precisa ser percebido, porque senão a gente vai transformar a nossa vida em uma vida de evento, onde o único contato que a gente tem com Deus é quando tem uma multidão cantando numa sala escura, com luzes coloridas e uma fumaça terrível que dá dor de garganta. E é sério, gente. Eu não estou dizendo que Deus não nos encontra em ajuntamentos como esse. O que eu estou dizendo é que se formos honestos e fizermos uma pesquisa de campo, nós vamos perceber que os frequentadores dos nossos eventos possuem uma vida nula ou muito rasa de oração e leitura bíblica. Muito rasa. Eles não estão dando espaço para Deus no seu dia a dia. E o que é mais terrível, que a gente pode pôr nesse pacote aí, grande parte de pastores e líderes, que estão tão viciados em fazer coisas para Deus, que não conseguem mais fazer com Deus. Eu vou te dizer, sabe qual é o resultado disso? Eles vão quebrar. Há 5 anos atrás eu quebrei emocionalmente, porque eu estava viciado em ministério. Viciado ao ponto de que comecei a correr. E sabe o que é pior? Dá certo. As pessoas eram curadas, pessoas eram tocadas, pessoas testemunhavam, pessoas falavam que era bom, que era ungido. Era como se eu estivesse dando do meu vazio. Eu não parei para abastecer o carro. E eu estou falando para vocês como uma geração mais nova que está aqui nessa sala, a maioria de vocês. O Senhor está nos chamando para construir para baixo. Aonde ninguém vai estar batendo palma. Onde... Meu Deus. O Senhor está nos chamando para construir em cima do firme fundamento. Porque as pressões virão. E virão. E nesse dia o hit do Spotify não vai te salvar. O que vai te salvar é o que você desenvolveu entre domingos e encontrando outros que encontraram ele entre domingos. Aí o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está nele. O Cristo que está nela me alimenta. Isso é igreja, isso é igreja. Mas as nossas reuniões é um amontoado de gente vazia que não encontrou Deus, tentando ter experiências sensoriais. Sem encontrar
o frenesi de idolatria. Eu estava com a Lê ontem no aeroporto, cara, ele é parado a cada 5 passos para uma foto. Ele chega na reunião e fala assim, gente, ninguém vai filmar, vamos pôr os olhos em Jesus. Quando ele dá o primeiro acorde, todo mundo puxa o telefone. O que a gente está fazendo? Não tem problema admirar homens de Deus, não tem problema mesmo, eu admiro vários. Compro o livro de pessoas que eu admiro. Já recebi oração desses irmãos, mas isso é totalmente diferente do que eu estou falando. Vamos pensar juntos nessa noite, por favor. Eu creio que primeiro precisamos pensar no que vem à nossa mente quando pensamos na palavra oração. Dependendo do seu contexto religioso, você pode ter um pensamento sobre esse assunto, e cada um tem um pensamento sobre esse assunto. Se você está nos escombros da espera da oração, você também pode ter o seu pensamento todo afetado a respeito desse assunto. Então vamos pensar juntos aqui nessa noite. Quase que 70% das pessoas na igreja evangélica no Brasil e no mundo, quando você ouve a palavra oração, a primeira coisa que vem na mente dessas pessoas é petição pessoal. A grande maioria dos evangélicos vai pensar em oração como pedir alguma coisa para Deus, para eles mesmos. E se você conhece a cultura neopentecostal brasileira, você vai encontrar igrejas que possuem aqueles sistemas de campanhas de 7 dias, 10 dias, 12 dias, onde todas essas campanhas são centradas em pedir coisas a Deus para elas mesmas. E você vai encontrar nas Escrituras pedir coisas para Deus, para você mesmo. A Bíblia fala que você deve fazer conhecida diante de Deus as suas necessidades. É um tipo de oração bíblico. A questão é que esse estilo de oração, ou tipo de oração, é um tipo de oração que não vai te levar a ter um ritmo intenso e constante. É da mesma maneira que se eu me aproximasse da minha esposa apenas para pedir coisas para ela. 18 anos de casado e todos os dias a única coisa que eu faço, ei meu amor, faz isso, me dá aquilo, faz aquilo outro, lava minhas roupas, faz comida, faz aquilo outro. Ou seja, esse relacionamento está fadado ao fracasso, à superficialidade, à falta de intimidade. Então, petição pessoal, apesar de ser bíblico, não é o estilo ou tipo de oração bíblica que a gente precisa ter na maior parte do tempo, se a gente quer ser intenso, mas não só intenso. Eu quero ser constante, eu quero chegar com 95 anos, 100 anos, sendo mais profundo com Jesus do que hoje. Quem está aqui comigo? Então eu não quero orar por 3 meses, eu quero estar de pé diante da presença dele até aquele dia ou até o dia em que ele me levar. É isso que eu quero ser constante com ele. Um grande homem de Deus chamado A.W. Tozer, ele diz o seguinte: há um grande perigo nos dias de hoje, porque todo tipo de interesse pessoal e egoísta está sendo batizado com as águas da oração. Todo tipo de interesse egoísta e pessoal está sendo batizado nas águas da oração. Quando nós olhamos para outra parte da igreja evangélica, quando nós falamos a palavra oração, eles pensam imediatamente em uma boa guerra espiritual. E talvez na sua geração não, mas na minha geração, da minha idade, a maioria das pessoas via a oração como uma forma de derrubar o inimigo, de fazer intercessões, citando principados e potestades nas regiões celestiais. Eles gastavam a maior parte da sua vida tentando descobrir o que o inimigo estava fazendo para neutralizar o inimigo, sendo que a Bíblia não existe base nela para esse tipo de oração.
A Bíblia fala de guerra espiritual, mas a Bíblia não fala de orações que a gente se dirige a principados e potestades. A única maneira ou forma, ou quando a gente se dirige a demônios, é quando a gente vai exorcizar uma pessoa. Ou seja, demônios que estão possuindo corpos. Então nós podemos, em algum momento, se dirigir diretamente aos demônios para que eles saiam do corpo daquela pessoa. Mas quando Paulo ensina sobre batalha espiritual, ele vai centralizar as suas orações de batalha. Paulo vai, um highlight, ele vai passar como diz, um marcador. Ele vai focar na centralidade da grandeza do conhecimento de Deus. Se você pega Efésios 1, Colossenses 1, Filipenses 1, quando Paulo vai orar orações de guerra, ele vai gastar o seu vasto vocabulário grego dizendo: eu oro para que tenham todo o conhecimento. Eu oro para que tenham pleno conhecimento. Eu oro para que tenham sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a melhor maneira de guerrear espiritualmente não é sabendo o nome dos principados, é sabendo quem Deus é. Quem Deus é. E é muito louco que Paulo ele não ora, tipo, tira a tribulação, tira o sofrimento, tira isso, tira o ataque do inimigo. Ele fala, não, eu quero que os olhos do coração, abra os olhos deles sempre para que eles vejam. Paulo queria que a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 17, 18, 19, 20, que eles vissem aonde eles estavam. Paulo fala, eu oro para que os olhos, no plural, muitos olhos, para que aquela igreja visse que eles estavam assentados com Cristo. Imagina, as regiões celestiais é o copinho, e embaixo estão os principados e as potestades, e ele está falando, vejam, igreja, quando vocês oram, vocês não oram da terra para o céu, vocês oram do céu para a terra, porque vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, mais ou menos o que Paulo está dizendo é o seguinte, imagina um homem, um policial fardado, ele tem o poder de parar um caminhão pesado, não porque ele tem força, mas porque ele compreendeu o poder da farda. Ele sabe quem ele é, ele sabe a autoridade que ele tem. Então é isso que Paulo está dizendo. Guerra espiritual não se faz conhecendo o nome dos capetas. Guerra espiritual se faz sabendo quem é Deus, sabendo quem você é em Deus. Então você vai viver o que ele diz, ou o que é escrito em Tiago 4,7. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Como que eu resisto ao diabo? Conhecendo quem Deus é e se sujeitando a ele. Amém? Mas apenas, talvez 10 a 5% do corpo de Cristo entende a oração como um encontro. Um encontro com Deus. Se você abrir comigo em Mateus capítulo 6, nós vamos olhar um pouquinho aqui de perto isso. Mateus 6 e Lucas 11 são duas passagens bem chaves dentro do ensino da didaquê de Jesus, quando ele vai falar sobre oração. Em Lucas 11, bem famosa a passagem, quando os discípulos encontram Jesus orando, e depois de caminhar ali mais ou menos 3 anos e meio com Jesus, eles fazem o pedido mais sábio da vida deles, e eles dizem a Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Em Mateus 6, Jesus ele dá um ensino dele dentro do contexto do Sermão do Monte, mas em Lucas 11, a experiência que os discípulos estão tendo é diferente. Em Mateus 6, Jesus está ensinando os valores centrais de um discípulo. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Todos somos discípulos aqui, então o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus. Ou seja, são os valores pelos quais um discípulo vive. E no meio, no miolo do Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte, verso 6, mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que vê o que é secreto te recompensará. Segura aí comigo, minimiza a janelinha. Indo para Lucas 11, eles encontram Jesus orando,
e eles fazem o pedido, ensina a gente a orar. E por que eles estão pedindo esse ensino de oração? Porque no momento que eles encontram Jesus orando, não é apenas Jesus orando. O que eles estão presenciando é a conversa, ou como os teólogos chamam, a dança da Trindade. Como assim, gente? Jesus é Deus? Sim ou não? Com quem que ele fala quando ele ora? E o Pai é o quê? Jesus é Deus, irmãos? Quando ele ora, ele fala com quem? Jesus é Deus, irmãos? Quando ele ora, ele fala com quem? Eles viram Deus falando com Deus. Eles viram Deus, Filho, falando com Deus, Pai, por meio do poder do Espírito. E eles falaram assim, ensina a gente a entrar nisso aí. Deixa eu entrar nessa mesa. Deixa eu entrar no conselho do Senhor. Deixa eu saber o que a Trindade pensa. Deixa eu entrar nesse furacão de amor ardente, onde Deus ama a Deus. Eles queriam não apenas entender oração como uma apostila, eles queriam entender oração como uma experiência, com gosto, com sabor. E é isso que Jesus está tentando nos guiar em Mateus capítulo 6. Ele diz, quando vocês forem orar, tem um caminho para fazer isso. Entrem no quarto, diga comigo, quarto. Então, a primeira coisa para orar é que você precisa de um quarto. E o que é um quarto? Quarto é a parte humana da oração. Em outras palavras, quarto não é o lugar secreto. Mas para entrar no lugar secreto, tem que entrar no quarto. Porque as Escrituras estão dizendo que o Pai, Deus está escondido no lugar secreto. O lugar secreto é um lugar escondido, ou seja, Deus está se escondendo e não está se escondendo porque não quer ser achado. Ele está se escondendo porque Ele quer provocar em nós, o seu povo, um senso de procura. E como que eu começo a procurar? Vindo para a conferência, acendendo luz colorida e tendo fumaça? Não! Não! Você começa a procurar Ele quando você coloca o seu reloginho para despertar às 5:30 da manhã antes do seu trabalho. E ali é o seu quarto. Quarto é a parte humana, é a disciplina. Disciplina é uma atitude de quem tem sede e fome. Uma atitude de quem tem sede e fome não é arrepio. Isso é emocionalismo. A atitude de quem tem sede e fome é disciplina, ou seja, ele está buscando aquele que está escondido. E ele sabe que esse que está escondido quer se mostrar, mas ao mesmo tempo ele quer provocar em nós esse senso de procura. Então, disciplina é fazer tudo aquilo que você pode fazer. Está comigo aqui? Disciplina é fazer tudo o que você pode fazer para receber de Deus o que você não pode fazer. Então, basicamente, significa que disciplina é fazer a mesma coisa todo dia, mesmo que em doses homeopáticas. O apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo 4,7, ele diz o seguinte, exercita-te na piedade, treina a piedade. E a palavra piedade ali significa tornar-se parecido com Jesus, ou seja, tornar-se parecido com o divino. Ele está falando, treina um pouquinho todo dia, porque as disciplinas, elas são um meio da graça para você treinar segunda, treinar terça, treinar quarta. Cada dia que você treina um pouquinho, você está usando os meios da graça, e a oração é um dos meios da graça, para que a cada mês você se torne cada vez mais parecido com Jesus, que é o que eu disse, não é produtividade, é fruto. Está aqui comigo, gente? Estou te dando a chave da minha vida, porque eu estou fazendo isso desde os meus 18 anos. Desde os meus 18 anos. Às vezes mais intenso, às vezes um pouco menos, às vezes capengando, às vezes levando só a minha dor para aquele lugar, às vezes levando o meu cansaço. Mas eu estou sempre lá. Então, quando você decide na sua agenda gastar, quantos acham possível, gente? 15 minutos diário com a Bíblia em um lugar separado com Jesus. Quantos acham isso humanamente possível, tá?
Só metade, outra metade é braço de Horácio e o outro está com preguiça. Quem acha possível 10 minutos por dia, 10 minutos todo dia, tipo, vou separar 10 minutos. O ser humano fala assim, isso é pouco. É pouco, não. Para quem não está fazendo nada, é poderoso. Agora, imagina isso o ano inteiro. Disciplinadamente, você separar 10 minutos para ler 2 capítulos da Bíblia, para ter um diário de oração onde você anota as coisas que você quer colocar diante de Deus. Gente, eu tenho, sei lá, uns 40 diários de oração. Às vezes eu tinha momentos da minha vida que eu estava tão fraco que ao invés de eu orar, eu escrevia a minha oração. Eu ia naquele lugar e falava, Deus, eu estou aqui, eu estou tão desanimado, estou tão seco, eu estou tão cansado. Eu vou escrever minhas orações. Eu escrevia as minhas orações. Às vezes eu copiava os versículos. Eu não conseguia orar a Bíblia, então eu copiava os versículos e eu escrevia as minhas orações em cima dos versículos. Às vezes eram 20 minutos, às vezes eram 30 minutos. Eu não estou te convidando para viver uma vida de Superman espiritual, de ficar aleluiado o dia inteiro com um negócio aqui. Qual que é o nome daquele redondinho que fica aqui de anjo? Sabe, gente que... Eu desconfio de gente que vive aleluiada. Essas espiritualidades que flutuam. O cara que vem e fala, não, estou jejuando 40 dias e estou orando em línguas, a língua deu nó. E pai, nunca tem problema. Não. Pode ver, daqui a algum tempo vai ter um escândalo. Eu gosto de ser humano. Porque a Bíblia fala que os heróis da fé eram seres humanos. Então, estou falando de uma coisa normal aqui. 15 minutos por dia com a sua Bíblia. Em algum lugar da sua casa. Antes do seu trabalho, na hora do almoço, ou depois, fazendo uma caminhada. Não sei aonde é o seu quarto. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo não vai pegar você pela orelha e te levar para o quarto. É uma decisão sua. E você não pode depender do estado emocional da sua alma para fazer isso. Porque se você depender de estar triste ou alegre para fazer isso, você nunca irá fazer. A Bíblia não fala que a gente tem que sentir que Deus existe. A Bíblia fala que a gente tem que ter fé de que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu entro no quarto, na maioria das vezes, irmãos, 90% das vezes, não sinto um arrepio sequer. Pena de anjo, jamais, nada. É o quarto e eu tenho uma playlist, que é a playlist desse ano, que é para orar 1 hora em línguas. Oro em línguas sem sentir nada, mas oro em línguas. E fico ali. Às vezes no soaking, deito no chão, durmo. A maravilha dormir na presença de Deus, amados. Richard Foster diz o seguinte, que às vezes a gente está com a carne tão trêmula que o que a gente precisa é ir para o lugar secreto e dormir um pouco. De tão ansioso que a gente está, de tão com pressa que a gente está, de tão cheio de 1 milhão de informações que a gente está, que o que a gente precisa é entender que Deus não é alguém que está atrás de uma performance. Então Ele quer que você leve o seu corpo, às vezes, para o quarto e fala, Deus, eu lutei com depressão por 5 anos. Eu levava o meu corpo na cadeirinha de roda, assim... Dr. Xavier. Vai virar meme. Eu falava, Deus, eu só tenho um gemido. Era a única coisa que eu tinha. E sabe qual que é o grande lance? É que Brennan Manning diz o seguinte, Deus não responde a oração do falso eu. Falso eu é esse ser que a gente tenta levar para Deus, que a gente acha que vai enganar Ele.
A gente quer levar ei, Senhor, estou aqui. Ei, Senhor, estou em chamas. Está nada. Está quebrado, está falido, está cansado, está cheio de pensamentos errados contra os seus irmãos. E o que você tem que levar para ele é essa pessoa aí, desse jeito que é, e ele não fica escandalizado, sabe por quê? Deus sabe que você não presta. Então leva o que não presta para ele, é ele que resolve o seu problema, encontrando ele. Lembra, eu disse, a disciplina é um meio da graça. E nesse lugar ele vai te transformar. Talvez você não vai sentir que está sendo transformado, mas na medida que você vai entrando no lugar de oração, as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar, epa, você está mais parecido com Jesus. Você está tratando as pessoas como Jesus. Você não está mais morcegando no emprego. Você está servindo o seu patrão como ao Senhor. Você não está engatilhando as coisas. Você está mais parecido com Jesus. Sabe por quê, gente? A gente acha que vai ficar parecido com Jesus atrás de um microfone pregando. Não, é exatamente atrás desse negócio aqui que a gente engana o povo de Deus. É aqui que a gente tem enganado o povo de Deus. Mas sabe onde a gente não engana o povo de Deus? No casamento, porque a minha mulher vê os meus piores defeitos todos os dias. Ela pode dizer, você está mais parecido com Jesus. É o meu patrão, é o meu irmão da igreja local, que eu ando com ele dia a dia, e eu sou chato, e eu sou reclamão, e eu murmuro, e eu sou carnal. Ele vai dizer, cara, você está mais parecido com Jesus. Então é um convite para a gente entrar no quarto. Porque entrando no quarto, a gente vai ter a experiência que ele chama de lugar secreto. O lugar secreto é a experiência que você tem com Deus. O quarto é a relação que você tem com Deus. Então pensa comigo. Existe a relação e existe a comunhão. E a gente confunde isso na igreja direto. Relacionamento não é comunhão, mas o único jeito de ter comunhão é se relacionando. Então vamos pensar em duas pessoas. Eu me relaciono com muitas pessoas, mas eu não tenho comunhão com todas as pessoas. Porque comunhão é algo extremamente sobrenatural, místico. Comunhão tem a ver com eu, mais o Pedro, menos eu, menos Pedro, mais o Espírito Santo. Isso é comunhão. É quando o meu coração, pelo Espírito Santo, se conecta com dele, todas as dores dele agora são minhas. Todas as minhas dores passam a ser dele. A gente está comungando. Só que se eu não me relaciono com ele, nunca encontro ele, nunca vou na casa dele, nunca tiro tempo no lugar, no espaço físico, como que Deus pode pegar essa relação e transformar em algo experimental? Nunca. Como que eu vou comungar com Deus se eu não marco o tempo, lugar e hora para encontrar ele? Deus gosta de tempo, lugar e hora. Ele gosta de viração do dia, ele gosta dos horários de turno, ele gosta desse negócio de tempo e espaço, porque Deus é uma pessoa. Então isso é relacionamento. Mas existe a experiência que eu tenho com ele, ou seja, Deus tem sabor e gosto, provar e ver de que o Senhor é bom. O conhecimento de Deus ele é experimental. Esse experimental não é só que a gente vai ter emoções e efusões, não. É que nós vamos ser afetados nos nossos afetos. O que dizia Jonathan Edwards, ou seja, nós vamos produzir todos aqueles frutos que estão descritos lá em Gálatas. Ou seja, os frutos de Gálatas, eles são exatamente o caráter de Jesus Cristo. Jonathan Edwards vivia o avivamento, as pessoas caíam, urravam, tinha gente que ficava 3 dias em transe. Mas ele dizia, esses sinais não são confiáveis de que isso é uma obra de Deus. Os sinais confiáveis de que isso é uma obra de Deus é se a pessoa experimentou Deus nos seus afetos. Então ela começa a dar os frutos do Espírito. Isso a gente pode ter no lugar secreto. Porque o que ele diz? Que o Deus que está no secreto vai te dar uma recompensa. Só que na Bíblia, recompensa não é dada para imaturo. Recompensa tem a ver com maturidade. Na medida que você vai vendo os galardões na Bíblia, por exemplo, você vai ver que eles têm a ver com santificação. Ou seja, na medida que eu cresço em Deus,
Deus me recompensa, e a maior recompensa que a gente vai ter é que Ele mesmo é o nosso galardão. Então é mais ou menos assim o exemplo que eu sempre dou. Às vezes eu estou no quarto com a minha esposa, separei o lugar, estou no quarto, mas ao invés de eu estar focado nela e ela em mim, eu estou conversando sobre o problema da igreja. Quem é casado aqui e fala de problema no quarto? Aleluia, 2 ou 3. O resto é tudo santo. Ou seja, eu estou separando tempo para relacionar, mas eu não estou dedicado a me relacionar só com ela. Então não basta só o quarto. Eu preciso eliminar tudo que está entre eu e aquele que se esconde dentro do quarto. Ou seja, quando você entrar no quarto, vai vir o boleto na tua mente. Quem é que paga boleto, gente? Aleluia. O boleto vai vir na tua mente. Vai vir o bolo de chocolate na geladeira. Vai vir a janela que você esqueceu aberta. Ou seja, quando você decide entrar no quarto, meu irmão, Satanás vai ficar endemoniado. E vai vir um monte de coisa na tua alma, na tua mente. E aí que a gente erra, a gente acha que é uma coisa, tipo assim, sobrenatural, no sentido de, você tomar tudo. Não. Fica lá mesmo com a fatia de bolo na cabeça. Fica lá com distração. Eu começo a escrever as distrações no meu diário, até sair todo o capeta da minha mente. Quando sai tudo que eu estou distraído, eu volto lá e eu sou TDAH inflamado, querido. Eu sou o cara que está lendo sobre avivamento, vai ler sobre culinária, do nada já lê o livro do meu filho, todo um monte de livro, falou, cara, que tem que voltar aqui. Voltei. Mas não tem problema, Deus ama TDAHs também. Graças a Deus por isso. Mas o que eu estou querendo dizer, de uma forma humorada e leve, é que o Senhor está nos chamando para uma disciplina de oração. E que esse lugar é o lugar que Jesus fala em Mateus 7. É a casa em cima da rocha. Nós somos chamados a ser irmãos e irmãs do Salmo 1, que vão construir suas árvores, suas raízes, fincadas aonde ninguém está vendo, aonde não tem glamour, aonde não tem performance, aonde as pessoas não veem como belo. O inverno vai vir, as folhas caem, a árvore fica terrível. Mas você sabia que é no inverno que a árvore possui o poder de sugar os maiores nutrientes? Ela estica fundo as suas raízes em Deus. Porque vai chegar uma hora que tanto o Salmo 1 como o Lucas 11, nós vamos ser resposta em dias de escuridão. A árvore de Salmo 1 vai ser resposta para alimentar as nações. E aquele intercessor de Lucas 11 que bate na porta como um amigo inconveniente pedindo pão na hora mais escura, diz que ele vai bater, que ele vai buscar, que ele vai pedir até que se abra. Então eu quero ver uma geração se levantando, que vai ter o seu coração cheio de perseverança para nutrir uma vida de intimidade com Deus. E essa vida de intimidade com Deus e de fome e sede por Deus vai desencadear a maior revolução de evangelismo, de pregação do evangelho, de missões. Porque o resultado de pessoas que estão indo profundas no conhecimento de Deus é que você vai se tornar um rio. Uma vez apaixonado por Ele, você não vai aguentar guardar esse conhecimento só para você. Você vai explodir numa efusão gloriosa de contar para as pessoas sobre quem é Jesus. E nós estamos aqui essa noite. O chamado do Senhor essa noite é: venham para as profundezas do meu conhecimento. Vamos sair do raso. Ouça, se tudo o que você sabe de Deus, você sabe através de um homem, você não sabe nada.
O púlpito serve para te dar ferramentas para você ir sozinha encontrar Aslan. Quem nunca viu Crônicas de Nárnia está sem referência e sem salvação. Lucy saía para encontrar Aslan sozinha. Eu posso te inspirar, te dar ferramentas, mas eu não posso te levar a ter uma experiência e um conhecimento profundo de Deus. Toda escola, toda conferência, todo ensino serve para inspirar as pessoas, despertar as pessoas. Mas amanhã eu não estou aqui. Amanhã você vai ter que pôr o seu relógio para despertar. Amanhã você vai ter que decidir entrar no quarto sem arrepio. Amanhã a louça vai estar lá para você lavar. Amanhã você vai ter filhos para cuidar. Amanhã você tem empresa para administrar. Amanhã você tem faculdade para fazer, ônibus para pegar. E sabe o que o Senhor quer? Uma espiritualidade no meio da vida e não fora da vida. Ele não quer que você vire um monge da montanha. Ele quer que você seja um monge no meio da sociedade. Vamos ficar de pé. Quero deixar algumas coisas práticas aqui para vocês. Se você tem uma Bíblia na mão, pegue a sua Bíblia. Eu quero te dar uma coisa prática, que é basicamente a maneira como várias vezes eu faço meu tempo de oração, ok? Então eu quero te dizer, ou te ensinar, ou te dar uma dica de que uma das maneiras mais simples da gente ter um tempo de oração é orando a Bíblia, orando as Escrituras. E eu faço 5 coisas, 5 pontos quando eu quero orar a Bíblia. O primeiro ponto é que toda pessoa que ora, ou o primeiro ponto da minha lista é, toda pessoa ou minha lista de oração, ela tem intimidade. Eu quero ser íntimo de Deus. Então eu tenho um caderno onde eu boto ali, número 1, intimidade. Na verdade está no meu iPad agora. E agora é muito legal que o meu filho está usando a minha lista de oração. É uma lista antiga. Todos nós queremos intimidade. Então esse é o ponto 1 da sua lista de oração. Ponto 2 é todos nós queremos caráter, santos, ser santos. Nós queremos ser transformados pelo poder de Jesus, pelo Evangelho. Todos nós queremos ver o poder de Deus agir através de nós. Então, ponto 3 é que eu quero poder. Quero ser usado por Deus para curar os doentes, expulsar os demônios, fluir nos dons. Eu também, na lista, ponho sabedoria para decisões. Então, eu sempre oro a Deus pedindo sabedoria para as decisões. E o 5º ponto é que eu sempre oro por alguém. O nome disso é intercessão. Então, alguém eu coloco governos, missionários, amigos, igrejas, pastores, família. E nesses 5 pontos, eu coloco 1 ou 2 versículos relacionados ao ponto. Então, por exemplo, intimidade, eu vou escolher 2 a 3 versículos da Bíblia e eu digito esse versículo ou escrevo à mão conforme está nas Escrituras. Então eu tomo esses versículos e eu leio eles em voz alta. Eu leio eles para Deus escutar? Não, eu leio para eu escutar. Eu quero falar a palavra de Deus para mim mesmo. Então eu leio várias vezes em voz alta e às vezes eu oro um tempo em línguas, às vezes eu fico em silêncio depois de fazer isso em voz alta. E como que eu acho um versículo de intimidade? Como que eu acho um versículo sobre poder?
tem uma ferramenta bem nova que chama Google. Se você jogar lá versículos sobre intimidade, parece muito. Não é difícil. Então, vamos fazer juntos João 17. Eu fiquei 1 ano orando João 17. E versículo 24. E 26, né? Eu orei esses 2 versículos 1 ano. Eu não conseguia sair do primeiro ponto da lista. Vai acontecer muito. De o Senhor te prender, às vezes, num verso, você ficar preso naquilo ali. E eu fiquei preso de verdade por 1 ano, porque é muito significativo para mim. Então, primeira coisa, o contexto, gente, é que é uma oração de Jesus. Então, como aprendemos, Jesus estava orando. E ele estava pedindo algo para Deus. Então, aqui Deus estava falando com Deus. E olha o pedido que Deus fez para Deus no verso 24. Pai, meu desejo é... A primeira coisa que me tocou no verso é que Jesus tem um desejo. E ele, mesmo sabendo que Deus sabe o desejo, ele expressou o desejo falando. E olha o desejo que ele tinha. Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo. Quem aqui foi dado ao Senhor? 2 ou 3. Quantos foram dados ao Senhor aqui? Jesus está dizendo o seguinte: Abba, aqueles que você me deu, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam minha glória. Eu pegava esse texto e falava: Senhor, como? Eu sei que você me deseja, mas eu não sinto que você me deseja. Me dá um encontro com seus afetos. Me dá um encontro com seus desejos. Eu quero sentir os seus desejos. Eu quero sentir o que você sente por mim. Basicamente é isso. Ele está dizendo que ele tem um sentimento por nós. O sentimento que ele tem é que ele nos quer. Jesus, você me quer e eu quero sentir isso. Eu quero sentir os seus entranháveis afetos por mim. Mostra-me a sua glória. Abre os meus olhos para ver a sua glória. Esperava um tempo, ficava em silêncio, voltava e orava de novo. Às vezes pegava pedaços do versículo. Pai, meu desejo. Jesus, qual é o seu desejo? Esteja comigo, eu quero estar contigo. Eu ia desmembrando o versículo, repetindo um versículo para ele. Então ele me levou a João 26, 16, 26, 17, 26, que ele diz assim: fiz que conhecessem teu nome. Jesus está falando em relação aos 12 discípulos, ou os outros discípulos. Ele diz: eu fiz que conhecessem teu nome. Mas agora ele começa a falar da gente. Continuarei a fazê-lo conhecido. Para quê? Aqui é o que me pega. Para que o amor com que me amastes. Quantos creem que Deus Pai amou Jesus? Ele está pedindo a Deus: o amor que você me amou esteja neles. O mesmo tipo, qualidade de amor em que Jesus foi amado pelo Pai, Ele está pedindo que seja derramado na igreja. Não tem como viver o primeiro mandamento sem essa revelação aqui. Então eu falava: ei, Senhor, me ensina esse amor. Eu não quero só saber porque eu li o versículo, eu quero experimentar na minha alma, no meu corpo, na minha mente. O mesmo tipo, qualidade, intensidade de amor. Faz descer isso da minha mente para o coração, Senhor. Eu já sei aqui, mas não sei aqui. Não desisto. E eu fico 1 ano ali, sentindo ou não sentindo. E um dia eu estava lá na sala de oração, lá nos Estados Unidos, numa reunião de oração bem chata. Eu estava dormindo, dando looping assim, ó,
uma voz veio e falou comigo. Uma voz parecia audível, mas não era audível, mas era claramente a voz do Senhor dizendo: eu amo você, não por aquilo que você pode me dar ou fazer. Eu amo você porque eu te amo. Você é meu filho. Aquilo quebrou meu coração. Eu pastoreava uma igreja que tinha uma sala de oração na época. E eu era muito rude com as pessoas. Eu ficava com muita raiva que as pessoas não vinham para a reunião de oração. Sala de oração vazia, e eu querendo que o povo de Deus orasse, eu era às vezes bem agressivo. Bravo, na verdade. Quando eu ouvi isso, eu ouvi uma pergunta. Sabe por que você odeia tanto as pessoas? Porque você se odeia. E eu quero te ensinar a se amar no meu amor. Você odeia onde você nasceu, você odeia a sociedade, você odeia quem você é. E a Bíblia fala que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, de repente, eu mudei. Que a voz de Deus, a Bíblia, foi falada por Deus a mim, como os discípulos no caminho de Emaús. Eu me lembro muito bem, falando com vários irmãos depois disso, que eles estavam liberados, que eles não tinham nenhum julgo para vir para a reunião de oração. De verdade, eu fiquei liberto daquilo, removi o jugo. Eu descobri que eu tinha que aprender a celebrar as pessoas, celebrar pequenos começos, celebrar quando ela aparecia. Às vezes ela vinha uma vez no mês, eu ficava, uau, você veio, que bom. E quando a gente remove o peso, e quando eu removi o peso, o resultado é que as pessoas começaram a aparecer cada vez mais para as reuniões de oração. Porque quando você ora a Bíblia metaboliza em você. Ela começa a entranhar em você. E ela começa a te transformar. A Bíblia não é só um livro de informação. É um livro de devoção. A gente precisa pegar esse livro e orar ele de volta para Deus. Eu quero orar por você que está nessa sala, que se sente vazio, cansado. De repente sua vida de oração está bem devagar. Talvez você nem tenha ela ou nunca teve. Não tem problema. O maior candidato para ter uma vida de oração é alguém fraco. Romanos 8:26 fala que não sabemos orar como convém e que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. O maior candidato nessa sala aqui é a pessoa pior na vida de oração. Isso é evangelho. É chocante. Ele vai pegar o mais fraco aqui e vai liberar o espírito de poder para orar. Nós vamos ver um movimento de oração como nos dias dos avivamentos de País de Gales, quando os adolescentes de 13 anos mobilizaram a oração na nação inteira. Evan Roberts orou por avivamento dos 13 anos até os 26 anos de idade. Uma criança foi usada para desatar um dos maiores avivamentos da história. Não tem a ver com sua idade, não tem a ver com tanto de conhecimento que você tem. Tem a ver com, nessa noite, você falar: Senhor, eu sou fraco, eu estou aqui e eu quero te dar o meu coração. E eu quero dizer sim para o espírito de oração. O espírito de oração não é um espírito. O espírito de oração é o Espírito Santo. Ele nos ajuda a orar em nossas fraquezas. Quantos querem isso essa noite aqui? Amém? Levante suas mãos. Vamos
Vamos ficar diante dele. Espírito Santo, olha para essa sala agora aqui. Nós marcamos esse lugar com um alvo e oramos por um despertamento na vida de oração desses jovens, desses adolescentes agora. Põe um fogo no coração de cada um deles para buscar a tua face, para romper. Espírito Santo, eu oro para que você caia sobre essa sala agora. Espírito Santo, vem, aumenta a sua presença sobre nós aqui. Tira o cansaço, tira toda a sequidão. Olhos secos voltem a chorar. Olhos secos voltem a ter lágrimas. Um batismo de fome e sede. Fome fresca, sede fresca, sobrenaturalmente fluindo sobre essa sala agora mesmo. Vamos lá, levante a sua voz e comece a falar com Ele. Peça a Ele para te tocar agora mesmo. Vamos lá. Vamos encher a sala com o som das nossas orações.